E eu quero trazer para você essa palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Jeremias 33, 3. É uma passagem bíblica muito conhecida, e daqui Deus vai nos direcionar para onde Ele bem entende que nós devemos ser direcionados no tocante ao conhecimento da sua palavra. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz da seguinte forma. Deixa Deus te usar aí, compartilhe, porque está baixa a audiência, hein? Vamos lá? Vamos para cima? Jeremias 33, 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha que profundo. Eu vou repetir. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não o sabes. Esta é a palavra de Deus para nós nessa oportunidade. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que giganteza, hein? E aí, pastor, o que Deus tem reservado nesta palavra? Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Altíssimo, Ele nos revela, Ele nos fala sobre coisas grandes e coisas firmes que nós não jamais saberíamos se não clamasse ao Senhor. Ou seja, quando nós clamamos a Deus, Deus traz revelações, Deus traz entendimento e mistérios que tem dentro dessa palavra que jamais nós saberíamos. E clamando ao Senhor e examinando as Escrituras, o Altíssimo deu dentro dessa palavra 4 lugares, que esses 4 lugares são os lugares mais sagrados da face da terra, são os lugares mais gloriosos e importantes da face da terra, lugares esse que, se nós formos observar, dali pode proceder a bênção e a maldição para a nossa vida. 4 lugares pelas quais eu e você devemos se atentar e tomar muito cuidado quando nesses lugares estivermos, para não nos atropelarmos diante de Deus e perdermos a bênção extraordinária que Ele tem para as nossas vidas. 2 lugares desse foi instituído por Deus, e esses 2 desses lugares é exclusivamente para nós termos comunhão com Deus. E 2 desses lugares são lugares que foram instituídos por Deus e automaticamente instituídos pelo Altíssimo para nós termos comunhão com os homens. 2 lugares para comunhão com Deus e 2 lugares para comunhão com os homens. Quais são esses lugares que são os mais sagrados da terra, pastor? Anote aí o primeiro. Anote o primeiro. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Talvez você não sabe o que nós estamos falando aqui agora, mas Deus está respondendo, porque com certeza você orou para Ele abrir teus olhos espirituais e você receber conhecimento. Qual é o primeiro lugar? Marque aí. O primeiro lugar
que é entre os 4 lugares, o mais sagrado da terra. Esse lugar se chama monte. É isso mesmo, o monte. O monte é o primeiro lugar mais sagrado da face da terra. Não entendi, pastor. O monte, o lugar alto. O monte é o lugar mais sagrado da face da terra. Não existe na face da terra um lugar que você possa procurar. Pastor, e a minha igreja? Não se compara com o monte. Nada. O monte, desde quando Deus criou o homem, desde quando Deus é Deus na face da terra, Ele deu demonstrações de que o monte é o lugar mais sagrado. E eu começo dizendo para você a respeito do monte, da onde a arca de Noé ficou instalada quando as águas se baixaram. Aonde foi, pastor? Que o monte, em que lugar que a arca de Noé ficou? A arca de Noé se instalou no cume do monte Ararat, que hoje pertence ao território da Turquia. E de lá, daquele monte, se espalhou novamente a vida humana, a vida animal e a vida de todas as aves. O monte é o lugar mais sagrado da terra. Foi no Monte Horebe, no Sinai, que Deus deu a lei para Moisés. Foi no Monte Carmelo que Deus mandou fogo do céu através da oração de Elias, que é a representação dos profetas. Foi no Monte da Transfiguração que Jesus, estando ali com Pedro, Tiago e João, apareceu de uma forma teofânica, dentro de uma nuvem de glória, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E os dois juntos apresentaram dizendo: Jesus é a lei, Jesus é o maior profeta. O monte é o lugar mais sagrado da face da terra. Foi no Monte Caveira, no Monte Golgotá, que Jesus subiu puxando uma cruz, levando o madeiro que ele mesmo, minutos após, seria sacrificado pela humanidade. Após ele morrer no monte, ressuscita, e após ressuscitar, no Monte das Oliveiras, foi da onde ele partiu em direção aos céus, ao olho vivo de todos, dizendo: eu estou indo, mas um dia eu voltarei, e desse Monte das Oliveiras destruirei o falso profeta e o anticristo com o sopro da minha boca. O monte é o lugar mais sagrado da terra. Foi no Monte Horebe, ou melhor, foi no Monte Moriá, que Abraão subiu, levando seu filho Isaque, e lá no cume do Moriá, Deus disse: Abraão, Abraão, não precisa fazer tal coisa, porque agora sei que tu temes a Deus. Foi nas montanhas, nos montes de Jezreel, que Davi derrotou o gigante Golias. Você consegue compreender a profundeza? Foi no Monte de Sião que Davi escreveu a maioria dos seus salmos. O monte é um lugar sagrado. É no Monte Hermon, no Salmo 133, que o salmista escreveu dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Ou seja, o monte é o lugar da bênção, o monte é o lugar mais alto. Se você nunca teve uma experiência de ir ao monte para buscar a Deus, você não pode partir para a eternidade sem ter essa experiência. O monte é diferente de qualquer outro lugar da terra quando você sobe nele para orar, quando você sobe para se consagrar. Por quê? Porque o monte é o lugar mais alto. O monte é o lugar que você está distante da sociedade pecaminosa. O monte é o lugar que a tua visão é mais ampla. O monte é o lugar que Deus tem prazer de manifestar as grandes revelações na vida daqueles que creem na sua palavra. O monte
é um lugar sagrado. O monte é o lugar que Deus fala na face da terra. É um lugar sagrado. E quem fez o monte? Quem fez o monte foi Deus. Foi Ele que preparou, foi Ele que separou. E todos os homens que foram visitados por Deus no monte, foi porque Deus mandou os mesmos subirem até lá. Moisés, Deus disse: Moisés, Deus preparou que as ovelhas do seu sogro Jetro se perdeu nas montanhas, e ele, procurando as ovelhas, chegou no cume da montanha, e quando ele olha, uma voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, e essa sarça que tu está vendo queimar e não ser consumida, é a minha presença nesse lugar. Quem levou Elias até o cume do Carmelo foi Deus, após ele sair daquela caverna depressiva, e Deus dizer: come esse pão, bebe essa água, que longa é a tua jornada. E ele andou 40 dias e 40 noites, até chegar no cume do alto Monte Carmelo. Quem mandou Abraão subir o Moriá foi Deus. Pega o teu filho, teu único filho, e vai até o lugar que eu ainda hei de te mostrar. E saiu Abraão da terra de Beersheba e caminhou até a terra de Jerusalém dos dias de hoje, e chegou no alto monte Moriá, que hoje está instalada a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita da cúpula de ouro que os muçulmanos construíram naquele lugar que era o antigo templo de Salomão, o antigo templo de Herodes, o antigo templo dos reis do passado. E aí, pastor, marcou o primeiro lugar mais sagrado da terra, é o monte. Falta dizer, se você não teve essa experiência, e você já teve? Quem já teve, escreva na linha do tempo aí. Quem já teve experiência de orar no monte? Quem já teve experiência de orar no monte, de subir no monte para falar com aquele que é o Deus dos montes? Quem já teve essa experiência? No monte é diferente de tudo. Você pode orar em qualquer lugar, é uma maravilha, mas quando você sobe no monte, se você clamar a Deus de fato e de verdade, quanto mais escuro estiver ali, mais o poder de Deus se aperfeiçoa através da natureza, acendendo os galhos e os ramos de toda a vegetação que está naquele lugar, naquele alto monte, representando a mesma santidade que foi apresentado para Moisés quando a sarça queimava e não era consumida. Quando você vai orar no monte, você começa a orar, que passa de meia hora, de uma hora, e a oração está fervorosa, começa a acender toda a vegetação que tem ali. Pastor, que mistério é esse? A santidade de Deus está presente, a autoridade do Altíssimo está presente, e Ele manifesta essa santidade em forma de manifestar o seu fogo na vegetação. O fogo de Deus não é um fogo vermelho, não é um fogo amarelo, não. É como se fosse um fogo fluorescente que se manifesta na vegetação, ao ponto de você pegar um graveto como esse e você olhar e dizer: meu Deus, está clarinho, parecendo uma luz fluorescente. O que é isso? Deus manifestando a sua santidade no alto monte. É lá que Ele revela os mistérios profundos. É glorioso, é poderoso, é tremendo. Como diz o Adilson Costa, é um verde fluorescente, exatamente. Na realidade, o verde, e eu quero trazer ainda futuramente uma mensagem para você aqui a respeito da cor verde. A cor verde é a cor de Deus. Se você não sabe, a cor verde é a cor de Deus. Como assim, pastor? O verde é a cor de Deus. O verde, ele tem um mistério envolvido. Para você ter uma ideia, só para você entender que o verde, não fugindo da mensagem, mas deixando aqui um gostinho de desejo de saber sobre esse mistério, só para você entender, Deus poderia ter feito as árvores e a vegetação azul. Deus poderia ter feito a vegetação vermelha, amarela, cor de rosa. Deus poderia ter feito a vegetação tudo branco, tudo preto, né? Tudo laranjado, tudo roxo. Não, mas Ele fez toda a vegetação verde, porque o verde tem um mistério. E quando você sobe no monte, a santidade de Deus desce em forma de um fluorescente meio verde, uma cor diferente,
que é Deus mostrando que Ele está ali naquele monte para manifestar da glória dele. Está conseguindo compreender? E aí, pastor, escute o que eu vou te dizer. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo, que hoje Deus vai abrir teus olhos espirituais. Clama a mim e responder-te-ei. Para esses mistérios vir, nós temos que orar. Quanto mais nós como igreja oramos, mais Deus dá maná e alimento para nós. Esses maná começa a vir, não é por causa de mim, é porque você está orando na madrugada, é porque você está jejuando, você está buscando, e aí Deus começa a anunciar coisas grandes e firmes que você nunca ouviu, que você nunca soube, que você nunca descobriu nas entrelinhas da palavra de Deus. É isso. Vamos para o segundo? Marca aí. Qual o segundo lugar mais sagrado da face da terra? Anote. Qual é o segundo lugar, pastor? O altar da oração. Como assim? O altar da oração. Aonde é esse altar da oração? Pode ser o altar da igreja, pode ser um cantinho na sua casa, aonde você todos os dias vai ali para orar e buscar Deus. Pode ser um quartinho no fundo da sua casa, mas que ali você fez dele o altar da oração. Todas as casas no mundo, olha para cá, todas as casas no mundo têm um altar. Todos os lares do mundo têm um altar. Não existe casa sem altar, não existe família sem altar, não existe vida sem altar, não existe fé sem altar. Toda fé exige um altar. A religião, copiando isso da fé, porque a religião foi inventada pelo diabo, a religião, copiando a fé, ela inventou então que não existe também religião sem altar. E aí você olha nesse mundo, você passa a observar que sem altar não existe religião. Todas as religiões têm um altar. Todas as religiões da terra têm os seus altares. O altar é um dos lugares mais importantes da face da terra. Procure uma religião nesse mundo e observa se a mesma não tem um altar para o seu Deus. Toda religião exige um altar. Por quê? Porque o altar foi instituído pelo próprio Deus. E as religiões usadas pelo diabo, imitando a Deus, então lançou os altares nessa terra, e a terra está cheia de altar. Porque o altar é o segundo lugar mais importante da face da terra. O monte é um altar natural. O nosso altar que nós fazemos, que é o segundo, é um altar que nós fizemos com as nossas mãos. Quem sabe o seu quarto de guerra, quem sabe a sua cadeira para você apoiar seus cotovelos, quem sabe aquele tapetinho de todos os dias, ou aquele travesseiro que você usa para ajoelhar em cima, quem sabe aquele cantinho da sua sala. Mas todo mundo tem um altar, independente de religião, independente de qualquer coisa. Todo mundo tem um altar, ou altar em casa, ou até mesmo altar da igreja, em qualquer lugar. Todo mundo tem um altar. O altar é um lugar sagrado. Não existe sacrifício sem altar. Não existe entrega sem altar. Todo sacrifício, toda entrega carece de um altar. Por quê? Porque Deus é o próprio altar. Deus é o altar e nós somos o sacrifício. Deus é o altar e nós somos o sacrifício. Quando Abraão subiu no monte Moriá, lá ele preparou um altar. E quando ele colocou seu filho no altar, Deus disse: Abraão, eu sei que tu temes a mim. Olha para o teu lado. E quando ele olhou, tinha um cordeiro. Ele tirou o seu filho e colocou o cordeiro no altar, no lugar do seu filho. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele para no deserto, dorme na cidade chamada Luz, usa uma pedra como travesseiro e passa a noite. Quando o dia amanhece, ele acorda com uma visão que Deus o mostrou, de anjos subindo e descendo sobre uma escada. E ele então diz: esse lugar é senão a casa do Senhor.
ungiu aquela pedra e chamou aquele lugar de Bet-El. Bet-El significa casa de Deus. Em hebraico, Beit significa casa e El significa Deus. Betel, a casa de Deus. Ungiu aquilo ali e fez um altar de sacrifício e adoração ao Senhor. Elias, ele reparou o altar e fez uma oração dizendo: Senhor, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu fiz esse povo, e que tu fizeste esse povo tornar o seu coração atrás. Manifesta-te, Senhor, manifesta-te, Senhor. E na oração de Elias, Deus se manifestou e derramou fogo do céu, queimou o holocausto, queimou a lenha, lambeu as pedras e devorou as pedras que estavam no altar e consumiu a água que estava em volta do mesmo. Por quê? Porque altar é o lugar da presença de Deus. E quantas pessoas que não conseguem entender que o altar é um dos lugares mais sagrados da terra. Tanto o seu altar de oração como o altar da igreja. Por que o diabo nos dias atuais tem trabalhado dia e noite para banalizar os altares das igrejas? Por quê? Porque ele sabe que o altar é um lugar sagrado, e quem banaliza o altar está banalizando o Deus que acredita. Quem brinca com o altar está brincando com o Deus do altar. Quem zomba do altar está zombando do Deus que habita no altar. Quem trata o altar com desrespeito está desrespeitando o próprio Deus do altar. Por isso que você vê hoje em dia pessoas tratando e levando o altar das igrejas de qualquer maneira. Se você for observar, hoje em dia a moda que tem, né? Surgiu uma nova moda. De tempo em tempo surgem novas modas, surgem novas manias. De tempo em tempo surgem novos modelos e novas manias em cima dos altares. Até alguns tempos atrás foi instituído uma prancha de surf em cima do altar para ser o suporte para segurar a Bíblia. Não bastando, a moda ficou meio que ultrapassada e ficou só dentro de uma denominação. Agora está se espalhando nos altares que para segurar a Bíblia não é mais a tribuna, agora é um tambor de 200 litros. Um tambor preto ou um tambor todo desenhado, ali é a tribuna do altar. E ali sobe camarada de boné, sobe gente de boné virado, de shortão, sem camisa, de qualquer maneira. Por quê? Porque as pessoas perderam a reverência pelo altar, perderam o temor pelo altar. Trata o altar como se fosse a despensa da sua casa. Trata o altar como se fosse um banheiro de rodoviária. Altar é o segundo lugar mais sagrado da face dessa terra. Você nunca percebeu o que eu estou te dizendo? Ou você já viu na internet que agora o desrespeito se transformou de que maneira? O lugar de segurar a Bíblia, né? O púlpito para segurar a Bíblia em cima do altar já não é mais aquele púlpito bonito, aquela coisa de respeito. Não, você passa em qualquer posto de gasolina, né? Em qualquer depósito de ferro velho e compra um latão de 200 litros, pinta aquele latão de preto, que antigamente no interior era usado para as crianças brincar de boi latão, né? Então pega aquele latão, pinta de preto e coloca em cima do altar como se fosse a tribuna para a Bíblia ficar. É a moda dos dias de hoje. Mas o que é isso? Falta de saber aonde está colocando os pés. Falta de temor, de tremor e de reverência, e de não saber que o altar é o segundo lugar mais sagrado da face da terra. Aquele latão, se você não sabe, aquele latão é lixo. É lixo, é latão de lixo. Aquilo lá é lixo. Ele foi usado, e como ele sobrou para não ser levado para reciclagem novamente, então vamos comprar aquele latão de lixo, né? E vamos, em vez de cortar a boca dele para jogar lixo, vamos usar ele como altar, como tribuna no altar. E aí as pessoas acham isso muito bonito, muito belo, e faz desenho, faz isso, faz aquilo. Meu amigo, altar é lugar sagrado. Se você desrespeitar o altar, você está desrespeitando o Deus do altar. Altar não é lugar para qualquer um subir.
Altar não é lugar para qualquer um estar ali desfilando para cima e para baixo, não. Altar não é lugar para simplesmente nós tratarmos com gracinha, com desdém, com irreverência, não. Altar é lugar sagrado. O altar da oração é o lugar sagrado, quer seja o altar da igreja, quer seja o altar da nossa casa, quer seja o altar da oração que nós temos em casa. Ah, pastor, não seja tão radical. Meu amigo, não é questão de ser radical. A questão é que Deus não muda. A questão é que Deus não tem variações e mudança. Deus, ele continua sendo Deus desde o princípio. E o que foi instituído lá atrás pelos nossos pais da fé continua como regra de fé até os dias de hoje. Se os cristãos dos dias de hoje têm mudado, é por conta própria, não por revelação de Deus, porque a revelação de Deus permanece. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Altíssimo. Deus não muda. Quem muda são os homens, mas a sua grandeza, a sua glória, a sua reverência não mudou e não muda. E altar é um lugar sagrado que exige respeito. Quando você vai para o altar da oração, quer seja na sua casa, quer seja em qualquer lugar, você tem que, entendeu? Tratar esse altar com reverência. Aí o camarada sobe no altar, passa a mão no celular, olha aqui, ó, em cima do altar. Aí, gente, olha aqui, vamos fazer uma selfie. Ó, em cima do altar, fazendo o chifre do diabo em cima do altar. E bota a língua para fora ainda, né? Bota ali, pastor, cantor, faz parte da coreografia. Mas aonde essa pessoa está? Ah, não, está fazendo uma selfie. Mas ela nem tem noção de que está em cima de um altar, que é a representação da pessoa de Deus, e ela está ali como a representação do próprio sacrifício. Altar é lugar sagrado, e por não levar o altar a sério, há muitos caídos, fracassados, derrotados, desviados, distante da presença de Deus, por falta de reverência no altar, por falta de temor no altar. Foi o que Deus falou para Moisés quando ele subiu no altar natural que é o monte: tira a sandália do teu pé, o lugar que tu está pisando é santo. Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor, quando entrares na casa do Senhor. Atente-se mais em ouvir do que a falar. Cuidado com o voto que você faz, para não fazer voto de tolo. Cuidado nas orações que você faz, quer seja no altar da igreja, no altar da sua casa, em qualquer lugar. Cuidado que você fala para Deus nas suas orações. Por que cuidado, pastor? Ninguém é obrigado a fazer voto, mas se você fez, você tem que cumprir. Será que muitas coisas que têm acontecido da vida está sendo uma marcha ré, não é porque tem votos feitos no altar que foram esquecidos e não cumpridos? Será que a marcha ré financeira não é porque teve votos que foram feitos no altar, quer seja no altar da igreja ou no altar da oração na sua casa, que esse voto foi feito no momento de desespero, Deus resolveu a tua situação e você não cumpriu mesmo? Cuidado com o que você fala perante o altar. Ninguém é obrigado a falar nada diante do altar, mas o que for falado em forma de promessa tem que ser cumprido. Altar é o segundo lugar mais sagrado da face desta terra. Você anotou? Marcou? Anotou? Ah, pastor, eu só não gostei disso, não gostei daquilo. Meu amigo, evangelho não é para nós gostarmos. Evangelho é para nós ouvirmos, aceitarmos e mudar o nosso comportamento para que a bênção venha sobre a nossa vida. As coisas de Deus não se questionam, as coisas de Deus se obedecem. Nós questionamos a política, nós questionamos as coisas dessa terra, mas as coisas de Deus não se questionam. As coisas de Deus nós abraçamos e obedecemos. Simples assim. Abraão não questionou a Deus, Moisés não questionou, Davi não questionou, Jesus não questionou ao Pai, simplesmente obedeceu. As coisas de Deus é para obedecer e não para questionar. Se obedecer, tem recompensa, tem a bênção. Se não obedecer,
fica vendo os outros serem abençoados. É assim que funciona a fé, é assim que funciona o evangelho. Não tem passar pano para um e, sabe, pegar mais duro com o outro. Não, Deus olha pareado para todos da mesma maneira, e nós temos que simplesmente obedecer para que o nome dele venha a ser glorificado em nossa vida. Os dois lugares que eu disse, o monte e o altar, são dois lugares de comunhão com Deus. Com Deus, exclusivo com Deus. Você não vai para o monte para bater papo com o ser humano. Você vai no monte para trocar ideias com Deus. E o outro lugar, o altar. Você não vai se aproximar do altar para trocar ideias com pessoas. Não, o altar é para falar com Deus, é para trocar ideias com Deus, é para dialogar com Deus. Agora os outros dois lugares que eu vou citar são lugares de encontro com os seres humanos. Aonde são esses outros lugares, pastor? Marcou? Primeiro lugar o monte, segundo o altar da oração. E o terceiro lugar mais sagrado dessa terra, aonde está? Qual é esse terceiro lugar? Esse terceiro lugar, que é o lugar mais sagrado da face da terra, é a mesa. O que, pastor? A mesa. A mesa. A mesa é um lugar muito sagrado. Mesa. A mesa, eu vou repetir, é um lugar muito sagrado. Pastor, eu não entendi essa. Olha para cá. Pode faltar tudo na tua casa. Tudo. Tudo. Mas uma mesa você improvisa. Nem que seja de caixa de tomate, mas você improvisa. Você improvisa. Por quê, pastor? Porque a mesa é o lugar da comunhão e da revelação de mistérios ocultos. Não existe lugar na terra que se revela mistérios mais ocultos do que uma mesa. A mesa é o lugar das revelações e dos mistérios ocultos. É na mesa que se manifesta a vida. É na mesa que há o prosseguimento da vida. É na mesa que se revela a vida ou a morte. Na sua casa tem mesa? Tem mesa aí na sua casa? Ah, pastor, eu estou precisando comprar mesa. Então você improvisou uma aí com alguma coisa. Você improvisou, nem que seja com caixa de papelão, com caixa de tomate. Alguma coisa você fez para improvisar uma mesa. Porque não existe vida sem uma mesa. Não tem. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está vivo? Porque tem mesa. Mas como assim, pastor? Você tem que sentar para comer. Você pode comer a semana inteira segurando o prato aqui na mão, mas a comida foi preparada e passou por uma mesa. Não existe vida sem mesa. Quando uma pessoa ela tem uma doença, um problema, e precisa passar por uma cirurgia, ela deita numa cama, ela deita em quê? Fala para mim. Quando uma pessoa vai fazer cirurgia, ela faz cirurgia em cima do quê? Escreva aí na linha do tempo, só para mim ver se você está entendendo o mistério da mensagem da parte de Deus. Quando alguém vai fazer cirurgia, aonde que se faz uma cirurgia? Diga para mim, aonde que se faz uma cirurgia? Qual é o lugar que os médicos realizam uma cirurgia? Na mesa cirúrgica? Mas por que mesa? Na mesa cirúrgica, né? Mas por que mesa? Fala para mim, por que esse nome de mesa cirúrgica? Você já parou para avaliar por que o nome de mesa de cirurgia, de mesa cirúrgica? Por quê? E já já vou te passar um mistério muito grande em cima disso daqui, que você vai entender a profundidade do clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Por que na mesa, pastor? Na mesa cirúrgica, porque ali ele vai abrir o corpo e mistérios serão revelados. Quantos que vai para a mesa cirúrgica? Os médicos abrem, olham e dizem: não tem mais jeito, vamos costurar. O câncer se alastrou por todo o organismo. Foi revelado algo ali. Foi revelado algo. Quando você tem
um processo, que ele está na mão do juiz, como que a sociedade diz quando o processo está diante do juiz? Fala para mim. Quando você está com o processo diante do juiz, como que é o jargão que nós usamos? O processo está onde? Fala para mim. O processo está onde? Mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de mistérios. A mesa da cirurgia é lugar de mistério. É ali que os médicos fazem a cirurgia, ou para a vida prosseguir, ou para ali mesmo você partir. Quando o processo está na mão do juiz, como se fala? Está na mesa do juiz. Já está na mesa do juiz. Só falta ele meter a caneta que a causa está ganha. Já está na mesa do juiz. Mas por que na mesa? Porque mesa é lugar de mistério, é lugar de revelação. Mesa é lugar em que se revela a vida. Por que não diz que simplesmente, né? Simplesmente o processo está no balcão do juiz, né? O processo está na mão do juiz, está lá nos arquivos do juiz. Não está na mão, não está nos arquivos, não está no balcão, está na mesa. Embora juiz nenhum senta em mesa, não é mesa, é um balcão, né? É um balcão de um gabinete de escritório. Mas por que diz mesa? Porque mesa é lugar de mistério. Ali será revelado se a causa vai ser ganha ou se a causa não será ganha. Ali será revelado se você é sentenciado ou se você é absolvido. Ali é revelado o futuro do ser humano pela qual passará perante aquele juiz. E aí, pastor, mesa é lugar de revelação. Todos os crimes bárbaros, todas as tramas políticas e malignas que são feitas da face da terra, antes das mesmas acontecerem, sentam-se na mesa e ali há dinheiro passado por debaixo da mesa, ali há cutucões, chutinho na canela um do outro e aquela coisa toda. Mas por quê? Tudo na mesa, tudo se resolve na mesa, tudo se traz as claras na mesa. Quando você tem uma simpatia, quando você tem uma afinidade por uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, quando você não tem nada que desabone essa pessoa, a primeira coisa que você faz é convidar essa pessoa para vir até a tua casa, ou você ir até a casa dela, para ambos sentarem na mesa e ali conversarem, trocar ideia, dialogar e comungar da mesma comida e do mesmo ambiente. Mesa é lugar de revelação de mistérios. Tem coisas que só se fala na mesa. Tem conversas que só pode acontecer e só vai acontecer quando você sentar em uma mesa com uma pessoa. E deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria e muito importante para você. Cuidado com quem você senta à mesa. Mesa é lugar de mistério. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de pacto. Cuidado com quem você senta à mesa. Quando você senta à mesa, há uma tradição judaica, escrito nos Talmudes, revelado na Torá antiga, que da seguinte forma: não se sente na mesa com quem não tem o Espírito do verdadeiro Deus que você tem na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando você come do mesmo alimento, você está comungando do mesmo Espírito, e aquela pessoa que está ali, comendo e falando contigo, o que tem nela pode vir para você, e o que tem em você pode ir para aquela pessoa. E eu te falo algo: eu não sento na mesa para comer com qualquer pessoa. Eu não sento na mesa para comer com qualquer pessoa, e eu não trago qualquer pessoa para comer na minha casa. Não. Eu não sento para comer com qualquer pessoa, e eu não trago qualquer pessoa para comer na minha casa. A pessoa: pastor, vamos combinar, vamos comer lá na tua casa. Vamos sim, a gente marca, vamos marcar, mas eu não trago. Por quê? Porque eu não quero comungar daquele Espírito. Eu não quero comungar
daquela sintonia espiritual que essa pessoa tem. Porque eu sei que se eu sentar com a minha família, junto com essa pessoa, o que tem nessa pessoa pode passar para a minha família, e o que tem na minha família pode passar para ele. Entre a bênção e a maldição, é mais fácil a maldição me atingir do que a bênção ir para a vida dele. Então, não quero. Mesa é lugar de mistérios. Mesa é lugar de aliança. Mesa é lugar de transmissão de espírito. Essa é a grande realidade. Cuidado com quem você coloca para sentar na sua mesa. Cuidado. Cuidado, porque você pode estar colocando para sentar na sua mesa pessoas totalmente possuídas por demônios, que estão vindo para atrasar a tua história, para atrasar a sua vida, para atrasar o seu futuro. Não é todo mundo que você pode se assentar à mesa. Quantas e quantas pessoas nessa vida, né? Deus chegar e orar e fazer visita. Senta aí, pastor, vamos comer. Não, Deus abençoe. Toma um copo de água, toma aquele copo de água de pé e estou indo. Ah, mas o senhor está ignorando, o senhor está querendo ser mais isso, aquilo. Não, é uma questão de inteligência. Eu não vou sentar, eu não vou comungar. Eu fui ali para orar por aquela família, que são pessoas que até então estão frequentando a macumba. Eu fui lá para orar e apresentar Jesus. Se eu sento com a pessoa, que a casa está cheia de roupas da macumba, de cordões da macumba, de livro da macumba, eu sento para comer na mesma mesa, quem vai entrar em mim? Quem vai ser transmitido e transferido para mim? É o Espírito de Deus? Não. Então eu não vou sentar na mesa. Eu não posso. Eu não posso. A fé inteligente me dá a direção de que eu não posso. Se eu fazer isso, eu estou sendo vulnerável e abrindo precedente para o próprio mal entrar na minha vida. Você está conseguindo compreender? Você está entendendo? Cuidado. Cuidado, que é nas mesas da vida por aí que surgem os adultérios, as traições, os triângulos amorosos. É dessas mesas. E enche a mesa de bebida, e som alto, e carne assando, e a mesa cheia de bebida, e tudo começa. E quando pensa que não, começa os olhares diabólicos. Quando pensa que não, começa as gracinhas, as conversinhas, as historinhas coloridas. E quando vai ver, o diabo caiu para dentro e a história se reverteu e virou no que é aquilo. Mas onde começou? No sentar de mesa, na mesa cheia de bebida, cheia de conversa, cheia de história, cheia de onda. Nós temos que tomar cuidado com quem nós sentamos à mesa. Mesa é lugar de mistério, mesa é lugar de comunhão. E o diabo sabe disso. Escuta o que eu estou te falando. Satanás sabe disso. E ele sabe tanto que ele trabalha no século 21, na geração que nós vivemos, para as famílias não sentarem junto na mesa. Ele sabe que mesa é lugar de ajustes, que mesa é lugar de revelações, que mesa é lugar de transmissão de espírito. Então o que ele faz? Ele trabalha nessa geração que nós vivemos para as famílias não sentarem juntos. Então o que acontece? O marido pega um prato de comida e vai para o quarto assistir seu jogo. A mulher come de pé ali na beira do fogão. O filho pega o seu prato de comida e senta com a mão no controle do videogame e a outra comendo ali de qualquer maneira. E a filha vai para o quarto, passa a chave na porta e está lá no celular, no Instagram, comendo sem olhar no prato, sem olhar na comida, comendo e olhando no celular. E aí que a mesa está abandonada. E aí que a mesa dos mistérios, que a mesa da comunhão, que a mesa da troca de ideias para saber como que o filho está, como o marido está, como a esposa está, como a família está, a mesa está abandonada. E por a mesa estar abandonada, já não existe mais comunhão nessa casa, já não existe mais o espírito de família,
já não existe mais o respeito familiar, já não existe mais a união familiar. Hoje em dia é raro as famílias que se assentam na mesa para comer. É raro as famílias que se assentam na mesa para comer. É aquela pressa, não vou esperar fulano não, eu estou com fome, não vou esperar não, espera aí, vou esperar. Não vou esperar não, eu tenho que comer rápido porque eu tenho que atravessar de fase no jogo que eu comecei essa semana, não vai dar tempo, eu tenho que comer logo. Meus amigos virtuais estão me esperando, vou comer logo, estou comendo, ou então vou levar para o quarto. E aí, não posso comer não vai dar, hoje não vai dar para sentar na mesa. Meu amigo, escuta o que eu vou te falar, sente na mesa com a tua família, sente na mesa com a tua família. Impõe uma regra dentro de você mesmo. Eu vou sentar na mesa com a minha família, vamos comer, vamos dialogar, vamos procurar o máximo possível deixar o celular fora da mesa, porque o celular não faz parte do alimento, então não tem porquê ele estar em cima da mesa. Celular não é um alimento, então não faz sentido ele estar em cima da mesa. Ele não é prato, ele não é talher, ele não é guardanapo, ele não é toalha, ele não é nenhum utensílio que dá esse segmento, a extensão da mesa. Ele não é um aperitivo, ele não é nada. Ele é um aparelho que tem que ser deixado fora da mesa quando você sentar na mesma com a sua família. Por quê? Porque se você sentar na mesa com a sua família, com o seu celular, então você não está com a sua família, você está com as pessoas das redes sociais e a tua família continua distante de você, como muitos fazem. Hoje em dia é uma loucura, para pensar. Você chama a tua parentela para ir comer na sua casa e observa o que eu estou te falando. A pessoa pega um prato de comida e está aqui, né? Mas peraí, cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê a comunhão? Não sentou na mesa, não foi combinado de vir para sentar na mesa junto para ter comunhão? Cadê a comunhão? Aí a pessoa está comendo comigo aqui, tendo comunhão com alguém do outro lado do mundo através do celular. Então não precisa sentar na mesa junto, não precisa sentar na mesa junto, comer do mesmo arroz, do mesmo feijão, da mesma carne, tomar do mesmo suco, ou do mesmo refrigerante, ou da mesma água. Não precisa comer da mesma sobremesa. Pelo contrário, se você está só sentado, figurando que está junto, mas é o celular que está ditando a regra, então não precisa sentar junto. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão, e isso é raro, isso é muito raro, e é por isso que a referência de família hoje em dia se acabou. É por isso que a referência de união familiar se acabou. A referência que as pessoas têm são os atores da Globo, que vivem uma vida de fachada, uma vida de mentira. A referência que muitos têm é os atores de Hollywood. A referência que muitos têm são os casais de 2 homens, os casais de 2 mulheres. É a referência que tem. Que vontade que eu tenho de viver como fulano vive. Não tem referência de família. Por quê? Porque parte do princípio de já nunca nem sentar na mesa para ter comunhão e diálogo. Guarde o que eu estou te falando. Mesa é um dos lugares mais sagrados da terra. Por quê? Porque é sobre ela que vai o nosso alimento. Meu amigo, a comida é algo muito sagrado. O alimento é algo muito sagrado. Muito sagrado. E ele está sobre a mesa. Sobre a mesa. Você consegue compreender a grandeza de Deus da questão da mesa? E aí, pastor, deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Espera aí. Já está completando 1 hora, hein? Eu vou apertar porque está faltando um aqui, nós vamos orar ainda. Vamos lá. Já está completando 1 hora. Eu falei de 3 itens dentro de 1 hora. Então vamos concluir com o 4º agora. Qual é o 4º? Marca aí. Você pode compartilhar mais uma vez? Pode? Pode compartilhar mais uma vez? Passar para frente. Qual é o 4º lugar mais sagrado da terra? Primeiro, o monte. Segundo, o altar da oração.
Terceiro, a mesa. E o quarto, a cama. A cama. É isso mesmo, a cama. A cama é um lugar muito sagrado. Muito sagrado. É o quarto lugar mais sagrado da terra. Por que, pastor, que a cama é o lugar mais sagrado, é um dos lugares mais sagrados da terra? Deixa eu te falar por quê. Porque na cama é o único lugar que você está desarmado. Olha para cá. Na cama é o único lugar que você está desarmado. A cama é o lugar da intimidade. A cama é o lugar do descanso do justo. A cama é o lugar que você passa boa parte da tua vida sobre ela. Você já parou para avaliar na idade que você tem o tempo que você já passou em cima de uma cama? Avalie na idade que você tem. Soma as horas e veja se existe algum lugar da terra que você passou mais horas do que em cima de uma cama. Soma qualquer outro lugar da terra e veja se você já passou em algum outro lugar mais tempo do que em cima de uma cama. Ah, pastor, eu durmo pouco. Você pode dormir pouco, o tempo que for, mas soma desde quando você nasceu se existe um lugar da terra que você passou mais tempo do que em cima de uma cama. Fala para mim se existe algum outro lugar. Ah, no meu trabalho. Que trabalho o quê, meu amigo? Que trabalho o quê? Se pede a Deus dia e noite para chegar sábado e domingo, para você ficar em casa na sua cama um tempo a mais. Como é gostoso estar na cama. Como é revigorante estar na cama. Como é bom em um dia frio, em um dia chuvoso, em um dia em que estamos cansados, em um dia que estamos sobrecarregados, você tomar o seu banho e deitar na sua cama. Cama é lugar de descanso. Cama é lugar de intimidade. Cama é lugar em que nós estamos desarmados. Você já viu? Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Você já viu alguém dizer assim, ó: fulano de tal está dormindo armado? Já viu? Ó, meu marido está dormindo armado, minha esposa está dormindo armada, meu filho dorme armado, Beltrano dorme armado. Você já viu pessoas falando isso? Você nunca viu casos de pessoas que comentam sobre isso? Ó, fulano está dormindo armado. Você já viu? Já viu pessoas dizendo: ó, Beltrano dorme armado, fulano dormiu armado, dormiu com a faca debaixo do travesseiro, estava armado. Fulano dormiu com a pistola no bidê, do ladinho da cama, ele dorme armado todo dia. Você já viu pessoas falar isso? Já viu? Já viu pessoas que diz que dormiu, ou que conhece alguém que dorme armado? Já? Você já viu? A cama é o único lugar que nós estamos 100% desarmados. 100% desarmado. Já viu? As pessoas estão dizendo aí, já viu, já, né? Conversa. Ninguém dorme armado. Ninguém dorme armado. Não. Você pode dormir com uma pistola na tua cinta. Você pode dormir abraçado a um fuzil, que você não está armado. Você dormiu. A partir do instante que você dorme, você está desarmado. Pode uma criança chegar ali com uma caneta dessa aqui, colocar no teu ouvido e dar um tapinha, já te mata, porque você está abraçado ao fuzil, mas está dormindo. Não tem como dormir armado. Como que eu vou dormir armado? Fala para mim. Que jeito que eu vou dormir armado se eu estou dormindo? Eu estou tão desarmado que eu não consigo controlar nem o que eu vou sonhar. Olha para cá. Eu estou tão desarmado que eu não consigo controlar nem os meus sonhos. Eu vou conseguir controlar o que está à minha volta. Cama é lugar de nós estarmos desarmados. Quando eu e você dormimos, nós estamos desarmados. Quem vai dormir armado? Não, fulano dormiu armado. Para, meu amigo. Quando os traficantão aí que tem por aí, bandidão de alta periculosidade, que a polícia deixa para buscar eles 6 horas da manhã. Mas por que esse horário? A casa dele está lotada de arma, porque é o horário que ele está dormindo.
É o horário que ele está dormindo. Mete o pé na porta, cai para dentro. Perdeu o bandido. Perdeu o matador. Perdeu. Com arma e tudo. Você está indo, já era. Mas e aí? E aí que ninguém dorme armado. Ninguém dorme armado. A cama é o único lugar da terra que nós estamos desarmados de armas da terra e desarmados de nós mesmos. Desarmado. Nós estamos tão desarmados de nós mesmos que se filmar você dormindo, você vai dizer, era eu dormindo desse jeito. Meu Deus. E aí se rola, e se espreguiça, e uns dormem de boca aberta, né? E outros, sabe, conversa dormindo, e mastiga dormindo. E outros cruzam as pernas, e cruzam os braços, e aquela coisa toda, você está entendendo? E se vira, e coça a cabeça, aquela... Meu amigo, quando você deita e dorme, ali você está desarmado. E a cama é esse lugar. Cama é lugar... Tem gente que dá até medo quando está dormindo, né? Cama é lugar de intimidade. Cama é lugar de intimidade. Deixa eu te falar um mistério aqui para você, só para você entender o que Deus está nos dando. Eu e você fomos feitos pelos nossos pais em cima de uma cama e viemos a esse mundo em cima de uma mesa. Nós somos feitos em cima de uma cama e nascemos em cima de uma mesa. Você está entendendo? Fomos feitos em cima de uma cama e para nascer passamos pela mesa. E agora? E agora nós temos que valorizar a cama, valorizar a mesa, cuidar do altar e volta e meia estar no monte buscando a face do Senhor. Cama é um lugar de intimidade. Eu e você fomos feitos em cima de uma cama. Nossos pais nos fizeram em cima de uma cama. Pastor, não tinha cama não, mas aquele colchão é a representação de uma cama. Nem colchão tinha, aquele papelão que estava lá no chão, que eles dormiam, é a representação de uma cama. Você está entendendo? Eles fizeram você em cima de uma cama e você veio ao mundo em cima de uma mesa. Precisou passar pela mesa. Ah, não foi na mesa do hospital, mas foi na mesa de uma parteira. Ela cortou seu cordão umbilical e algo semelhante. Em cima de uma mesa. E depois, e muitos, depois foi apresentado diante de um altar. Muitos foram apresentados diante de um altar. Você consegue entender? E aí, pastor, e aí que deixa eu te dar um conselho. Como que você tem cuidado da sua cama? Fala para mim, como que você tem cuidado da sua cama? Como que é o cuidado seu com a sua cama? Você cuida da sua cama? Ah, pastor, eu troco o lençol todo dia. Não, não é isso. Eu troco as fronhas do travesseiro toda semana. Não é isso. Eu estou dizendo de acesso à sua cama. Como que é esse acesso? Ah, não tem sofá na sala? Amiga, vamos lá no quarto, vamos sentar na cama. Eu preciso conversar contigo, uma coisa muito particular. Entra aqui, entra aqui. Entra e bota a amiga para sentar na cama. É assim que você faz? Vem cá, meu amigo, entra aqui, senta na cama. É assim que você faz? Se você fez isso até hoje, escuta um conselho de Deus. Não coloque ninguém para sentar na tua cama. Não coloque ninguém para sentar na tua cama. Veio visita e vão pousar na tua casa. Veio visita e vão pousar na tua casa. Improvisa um colchão. Mas nunca ceda a sua cama para casais que vêm visitar a sua casa. Nunca ceda a cama sua e do seu marido, sua e da sua esposa, para casais dormir e vocês vão para outro quarto ou até dormir no colchão, porque é um casal muito especial. Nunca faça essa besteira. Nunca faça isso. Por quê? Porque cama é lugar de intimidade. E se aquele casal, a intimidade deles está conturbada, se entre eles a comunhão está sendo, sabe, dilacerada e destruída pelas brigas, vai ficar na tua cama e vai entrar no teu casamento. Você leva a tua amiga para sentar na tua cama e fica trocando ideia com ela, e ela está ali, passando a mão no colchão, passando a mão no colchão e fazendo uma oração mental. Nossa,
que vontade de ter um casamento como ela tem. Nossa, já pensou se o meu marido me tratasse como o marido dela me trata? Já pensou se a esposa dele me tratasse como ela trata? E ali, já pensou? Meu Deus, já pensou? E vai indo, e vai indo. Quando pensa que não, o espírito do diabo deita no meio do casal e esse casamento começa a acontecer brigas, e brigas, e brigas. O olhar de admiração que o marido tinha só para ela, que ela tinha só para o marido, se acabou. Por quê? Porque aquele casal que deitou na cama tem esse problema. Ela botou a amiga para sentar na cama dela. Nossa, amiga, que cama confortável. Olha que colchão fofinho, que gostoso, que bacana. Dali a pouco, olha ela enfrentando os pesadelos bravos, as guerras tenebrosas. Mas da onde veio isso? Se eu sou de Deus, da onde veio isso? Se eu não vou na casa de ninguém, isso aquilo. Você não vai na casa de ninguém, mas você trouxe alguém para sentar na tua cama. Tua cama não é sofá. Tua cama não é cama de hotel para você botar todo mundo para dormir nela. A tua cama é o lugar da tua intimidade com o seu cônjuge. É o lugar do seu descanso. É o lugar de você estar desarmado. Ah, pastor, meus filhos são casados. Quando eles vêm em casa, eu deixo ele e minha nora dormir. Eu deixo minha filha e meu genro dormir. A cama é sua. Ali é o seu leito de descanso. Ali é o lugar que você se desarma. Ali é o lugar que você passa a maior parte da sua vida. Cuidado. Não coloque ninguém para sentar na tua cama. Você quer apresentar a tua casa quando alguém vai visitar? Quer mostrar a tua casa? Chama, ó. Tá vendo? Aqui é a cozinha. Isso aqui é um banheiro. Isso aqui é um quarto. Quarto dos filhos. Isso aqui é o quarto de visita. Isso aqui é o meu quarto com minha esposa. O banheiro está aqui dentro. Ou não tem banheiro, não sei. Mas isso aqui é o quarto. Amém. Não tem essa de sentar no quarto. Vamos sentar aqui que eu quero falar contigo. Não tem essa. Lugar de sentar é no sofá. Lugar de sentar é em cadeira. Lugar de sentar é em banco. Cama não é lugar para sentar e bater papo. Ainda mais com quem não faz parte da pessoa que dorme ali. Quem tem que sentar na cama é o marido, a esposa. Se tem um filho que é criança, amém, tudo bem. Mas a partir do momento que um filho constituiu família com outra mulher que vem de outra família, ou com outro homem que vem de outra família, já não tem mais acesso à tua cama. Já não tem mais acesso à tua cama. Está conseguindo compreender? Pastor, e daí quando a gente ganha um colchão usado? Ora nesse colchão. Senhor, quebra toda a maldição que aconteceu até o dia de hoje. Eu vou usar isso aqui como se fosse uma bênção nova que o Senhor está me dando. Quebra a maldição. Amém. É teu, ninguém mais vai usar. É diferente de você ter como teu leito oficial. Quando você vai viajar, você dorme em hotel. Hotel, muitas pessoas dormiam naquele colchão, mas aquela cama não é o teu leito oficial. Aquilo ali não é o teu leito oficial, não é a tua cama oficial. Quando eu falo de lugar sagrado, eu estou falando da tua cama oficial. Quando é a sua cama oficial, ninguém deita, ninguém pode dormir ali, ninguém pode se alojar, ninguém pode sentar. Ali é o teu lugar. Pastor, e meu filho que é criança, o meu neto que é criança? É diferente. Quando o teu neto casar, ele também não pode deitar na tua cama. Aí a minha neta, ela é criança? Amém. Mas quando a tua neta casar, ela não pode deitar mais na tua cama. Por quê? Porque ela tem a intimidade dela. Ela casou? Ela tem a intimidade dela. Ele casou? Ele tem a intimidade dele. E se você cede a sua cama, você está abrindo um precedente para a sua intimidade ser atingida pelo mundo espiritual. O que eu estou falando para você aqui não se prega e não se fala, porque muitos não entendem de batalha espiritual. Muitos nos dias atuais nem pregam mais sobre batalha espiritual, porque as mensagens envolvendo dinheiro é tanto
atenção é tão voltada para isso que não dá tempo de pregar sobre batalha e mundo espiritual. Por isso as pessoas não são orientadas a respeito disso. Mas a sua cama não pode ser lugar que qualquer um chega e senta, que qualquer um chega e passa a mão no seu travesseiro, passa a mão na sua coberta, sabe? Chega ali e se aloja dentro do teu quarto. Nossa, que cama fofinha, que lugar gostoso. Não, meu amigo, não, de maneira nenhuma. Ali é a sua intimidade, ali é o lugar que você se desarma, ali é o lugar que acontece, né, a procriação, a proliferação da sua família. É dali que parte a sua prole. Você tem filhos? Foi dali que veio a sua prole. Como que você deixa uma pessoa deitar e dormir na sua cama? E não aceite também dormir em cama de casais quando você vai dormir na casa deles. Ah não, você é querido demais aqui, pelo amor de Deus, dorme na nossa cama, eu faço questão. Não, se for para dormir na sua cama oficial, eu vou embora, ou eu durmo no hotel. Não faço questão, então nada feito. Por quê? Porque se você dormir na cama oficial de alguém, você pode também trazer para a sua vida o mal que está na vida daquele casal. Então, entre acertar e errar, não corra risco. A sua cama oficial é sua, e quando você vai visitar a casa de alguém, durma na cama reserva, ou num colchão no chão, ou em 2 colchões de solteiro. Encosta do lado da tua esposa, mistura ali os filhos, dorme todo mundo junto, vocês estão ali. Mas na cama oficial não se deita, não se senta, não se empresta para outro dormir, e é assim que funciona. Compreendeu? Eu e você fomos feitos numa cama e nascemos sobre uma mesa e fomos apresentados diante de um altar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Observa o que eu estou te falando. Eu te falo nessa experiência de 24 anos lidando com batalhas espirituais e ajudando pessoas que estão sendo bombardeadas por demônios. Eu não esqueço de um episódio que aconteceu em Curitiba. Eu ia orar na casa de uma família, e eu orei, de repente, quando eu estava orando para aquele casal, eu disse: eu quero orar no quarto de vocês. O próprio Deus falou: ore no quarto deles. Que eu entrei no quarto deles, Deus disse: alguém entrou aqui e deixou um mal. E eu disse, orei por eles, disse, na hora da oração, comecei a orar e falar, de repente o diabo se manifestou. E o bicho disse: sabe por que eu estou aqui? Porque a amiga dela entrou aqui e jogou um pó que pertence a mim. E eu disse: que pó? Um pó de pemba. Para quem não sabe, pó de pemba é osso de defunto misturado com terra de cemitério, que é moído e feito aquele pó de osso misturado com terra de cemitério que as pessoas usam para atrasar a vida dos outros. Aquele pó de pemba foi jogado dentro da casa. Eu disse: aonde está? Está bem debaixo da cama. E quando eles arredaram a cama de lado, tinha um montinho de terra com uns pedacinhos de algo preto e uns negócios brancos, um farelo branco no meio da terra, que era a terra de cemitério misturado com osso de defunto. E aquele casal estava se acabando em brigas. Eles deitavam na cama, eles não conseguiam se encostar um no outro. Não conseguia encostar um no outro, que parecia que dava choque. Mas por que disso? A amiga sentou na cama dela para contar as historinhas da uma que estava desabafando, que estava se abrindo, quando no fundo estava ali para largar a praga debaixo da cama deles e o próprio diabo para destruir a felicidade daquele casal. O mal foi expulso, a obra maligna foi desfeita, e daquele dia em diante voltaram a ter vida dentro daquela casa. Será que seu casamento não está indo de mal a pior, ou não se acabou por causa disso? Será? O que você me diz? Será que essa guerra, esse bombardeio, esse tiroteio que está entre você e teu marido, né? Entre você e tua esposa, será que não é por causa disso? Às vezes nós damos ênfase a tantas
tantas coisas, e esses detalhezinhos nós deixamos passar batido. Esses detalhezinhos nós não levamos em conta, até porque não se prega isso. Isso é coisa é bobagem, isso é ignorância. Cuidado. Quem sabe é essa ignorância que tem me sustentado de pé na presença de Deus até o dia de hoje. Quem sabe é essa ignorância que tem guardado a minha vida até o dia de hoje. Quem sabe é essa ignorância que tem me protegido de trazer gente que não presta para dentro da minha casa. Quem sabe é essa ignorância, junto com a ignorância da minha esposa, que tem nos guardado de não trazer pessoas quarto adentro e ficar de conversa fiada e de historinha, sentado na cama, ou de sentar na mesa para comer, ou de tratar o altar de qualquer maneira, ou de subir o monte para tocar pandeiro e contar história. Não, o monte não é para tocar pandeiro e contar história. Monte é para trocar ideia com Deus. Altar é lugar de reverência, não é de qualquer maneira. E a mesa? A mesa, você tem que tomar cuidado com quem você senta nela. E a cama? Muito mais ainda, é lugar da intimidade. Quando eu tomo cuidado com o monte e aprecio esse lugar como lugar do encontro com Deus, quando eu trato o altar com reverência, quando eu sento na mesa com pessoas que eu sei que não irão trazer malefícios para a minha vida espiritual, quando eu uso a minha cama para o lugar do meu desarme, para o lugar do meu descanso, para o lugar da minha intimidade com a minha esposa, então eu estou blindado para viver o melhor de Deus nesta terra. Você marcou? Conseguiu anotar os 4 lugares mais sagrados da terra? Não existe outros lugares mais sagrados da face da terra. Procure na sua mente se existem lugares mais sagrados na face da terra do que esses 4 lugares. Olha que conjunto glorioso, olha que revelação poderosa que Deus dá dentro da sua palavra, do clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Fala a verdade para mim, seja verdadeiro. Você já havia parado para pensar que você foi feito em uma cama, em cima de uma cama, e que você veio ao mundo em cima de uma mesa? Você já parou para pensar que só no teu nascimento os 2 lugares da comunhão humana precisou ser usado? Você consegue entender? Você compreende isso? Que para você vir ao mundo precisou passar pelos 2 lugares da comunhão humana, que é a cama e a mesa. Você já pensou nisso? Os 2 primeiros, monte e altar, é da comunhão com Deus, mas a mesa e a cama é da comunhão humana. E para nós sair do plano espiritual e vir ao plano terreno, precisou passar pelo lugar da comunhão, que é a cama, e pelo lugar dos mistérios, que é a mesa. Lugar da comunhão, que é a cama, e lugar dos mistérios revelados, que é a mesa. Você foi feito na intimidade em cima de uma cama. Na intimidade dos teus pais, dos nossos pais, fomos feitos em cima de uma cama. Mas para ser revelado a nossa existência ao mundo, precisou nós passarmos por cima de uma cama ou de uma mesa. A intimidade foi na cama, mas o mistério se revelou em cima de uma mesa quando nós viemos a esse mundo. E aí, a apresentação e o pacto perante Deus, a maioria que estão aqui, foi feito perante um altar ainda criança. Ainda criança, que fomos apresentados ao Deus verdadeiro. E aí, pastor, e aí, que é dessa maneira. Cuidado com a sua cama, cuidado com a sua mesa, cuidado com o altar, cuidado com o monte. Monte, altar, mesa e cama. Vou repetir: monte, altar, mesa e cama. Anotou? É os 4 lugares. E os outros? Os outros faz parte da terra, mas não é tão sagrado como esses 4. A vida precisa passar por esses lugares.
Deus se manifesta nesses lugares: no monte, no altar, na mesa e na cama. Repito, olha que conjunto glorioso. Deus trazendo. Isso aqui, você pode estudar, fazer o que for, isso não vem. Isso só vem quando nós estamos clamando como igreja. E eu repito, não é por causa da minha oração, é porque Deus está respondendo coisas grandes e firmes que você ainda não sabia. De que maneira? Porque você orou. A tua oração está sendo respondida através dessa mensagem. Você foi feito na intimidade dos seus pais, em cima de uma cama. E você foi revelado mistério que ninguém te conhecia. O teu rosto, a tua face, o teu corpo era desconhecido. Esse mistério foi revelado em cima de uma mesa. Nossa, já nasceu, está deitado do lado da mãe, acabou de sair da mesa de cirurgia. Pensa na coisinha mais linda, pensa no cabelo, pensa no nariz, pensa no rosto, pensa na boca, e o pé, e a mão, isso e aquilo. Mas antes da mesa não tinha sido revelado. Foi feito na intimidade de uma cama, mas para ser revelado essa grandeza foi em cima de uma mesa. Cama, lugar de intimidade; mesa, lugar das revelações dos mistérios ocultos; e o altar, o lugar que fomos apresentados; e o monte é o lugar que nós deveremos frequentar para sustentar a nossa vida espiritual até aquele grande dia. Tá bom? Pastor, eu não assisti inteiro. Se você assistiu inteiro, volte a assistir novamente. Se você assistiu pela metade, volte a assistir novamente. Enfim, assista novamente essa mensagem e compartilhe com pelo menos mais 10 pessoas. Abra a sua mão, abra a sua mão. Que o eterno Deus dos montes, o Deus do altar, o Deus que se revela na comunhão em uma mesa quando a família se reúne, o Deus que trabalha na proliferação dos seres humanos na intimidade de uma cama, que esse Deus venha visitar você e toda a sua família, que esse Deus venha abençoar todo o teu lar, que esse Deus venha te proteger da miséria, das doenças, das pragas, das enfermidades incuráveis, que o Senhor venha te proteger da macumba, de tudo aquilo que vem do inferno, e que a glória de Deus desça sobre a sua família, que o Senhor venha materializar todas as promessas dele na sua vida, que Deus venha te encher do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado e abençoada, e você que crê, você que recebe, diga amém. E eu concordo em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu concordo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. E eu concordo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, que Ele te guarde e que coisas grandes venham ser manifestas na sua vida. Eu vou encerrar com parte de uma canção. Eu vou encerrar com a canção